A grandíssima decisão do Mundial de Clubes está chegando, o Flamengo tem um caminho importante, afinal de contas, o PSG também erra. Quem sabe o gol do título pode sair desta jogada que eu vou mostrar hoje aqui para vocês. Sejam todos muito bem-vindos, amigos rubro-negros. Que ansiedade, meu amigo. Tá chegando a decisão do Mundial de Clubes e a oportunidade de conquistar o mundo de novo. O desafio, ele é muito difícil, mas longe de ser impossível. Dá para ganhar e o Flamengo precisa entrar em campo com essa mentalidade que pode vencer. Taticamente, eu vou mostrar para vocês nesse vídeo, pois o PSG, ele assume um risco. Não é inteligente você, num desafio tão alto assim, tão grande assim, você tentar atingir o ponto fraco do seu oponente? Eu vou mostrar para vocês aqui qual é o risco que o próprio PSG assume e automaticamente acaba se tornando nesse tal ponto fraco, né? O Flamengo, você já sabe, vai jogar de branco. Assim como conquistou o mundo em 1981, ele tem a oportunidade em 2025 de novamente, jogando com a sua camisa branca, de short branco, vai ser a decisão. PSG, ele entra como, em aspas, mandante. Afinal de contas, o seu dono, né, realmente, né, tá jogando em casa, né? Então, o PSG com seu uniforme escuro, tradicional, e o Flamengo jogando de branco. Inclusive, essa camisa do Flamengo, né, eu deixo o link aqui se você quiser ter essa camisa que pode, né? Camisa histórica de decisão de Mundial. Você pode conferir esse produto e vários outros aqui ao longo do nosso vídeo. A gente vai deixando o link para você aproveitar. Todos são oficiais e originais, tá? Podem ficar tranquilos e fazer sua compra com segurança. Rapaziada, é o seguinte... como qualquer outro esporte, não importa qual é a força do oponente, não importa. Existe sempre um ponto fraco, sempre. E mais, no futebol, você assume riscos. O PSG, ele assume risco. Até no nosso vídeo que a gente trouxe de ontem, que eu detalhei para vocês a mentalidade dos caras de jogar, ora, se eles querem recuperar essa bola o mais perto possível da área do adversário, consequentemente, haverá mais espaço no campo nas suas costas, pois é humano, né? São 11 jogadores em campo, é impossível uma equipe com 11 jogadores cobrir todo o campo, então é natural, cara, é natural. E aí que eu acho que o Flamengo tem que ser inteligente. Se o desafio é grande, se o nível do adversário é alto, você tem que diagnosticar qual é o ponto mais de debilidade, mais frágil, mais vulnerabilidade e atacar esse ponto. Como se fosse uma luta, né? Como de artes marciais. Você vai no ponto mais frágil. Então é burrice você ignorar aquilo que o adversário mais ele acaba sendo vulnerável, né? Primeiro, antes de eu mostrar essa parte pra vocês do jogo e que o PSG mostra uma certa vulnerabilidade, é só pro Flamengo se sentir à vontade, pro Flamengo se sentir leve. Eu vou passar esses dados aqui. Pro Flamengo, isso seriam até dados importantes, né? Para o Flamengo internamente precisa... Não dá pra se assustar com nada, não. Ó, eu não vou dizer o time. Quem é o time? Só pra você ter ideia sobre estatísticas de jogo. Esse time deu 9 chutes no PSG. Ele sofreu 25, tá? Esse time trocou 245 passes ao longo dos 90 minutos. Sabe quantos passes ele viu o PSG trocar? 672. Esse time, um time pequeno, ele teve 74% de precisão de passes. Ele errou 25%. O PSG acertou 93%, errou apenas 7%. Foi um massacre do PSG nesse time pequeno, né? Não. Esse time pequeno venceu por 2-1 o PSG com essas estatísticas, trocando 3 vezes menos de passe. E sabe quem é o time pequeno? É um tal de Bayern de Munique. O Bayern de Munique. O Bayern de Munique passou por essas estatísticas na vitória dele sobre o PSG. Uma vitória recente, tá? São jogos diferentes, mas só para você entender a repetição de um padrão e por que o Flamengo não pode se intimidar com esse padrão, porque ele, cara, não tem como você fugir dele. Um outro jogo foi 5-3. Belo jogo de Champions League, jogo maluco, tem erros, inclusive um desses eu vou mostrar aqui nesse vídeo pra você. Foi PSG e Tottenham. O PSG nesse jogo, ele venceu por 5-3. O Tottenham deu mole, errou na saída de bola, o PSG também errou, e aí o Tottenham... Mas enfim, só pra você ter ideia de uma padronização, tá? PSG, 64% de posse de bola. Tottenham, consequentemente, 36%.
O Tottenham trocou 291 passes, não conseguiu alcançar 300, assim como o Bayern. O PSG passou 601. O Tottenham teve a precisão muito parecida, 75% da do Bayern. E novamente o PSG alcançou 90%. Isso no jogo que foi 5-3. Um outro jogo, que eu também vou mostrar aqui pra vocês, uma fase que ela é muito importante e que, na minha opinião, o Flamengo deve repetir nessa partida. Atlético de Bilbao, 0. PSG, 0. Terminou empatado. Números. O Atlético de Bilbao, 29% de posse de bola. PSG, 71%. O Atlético de Bilbao trocou 209 passes. O PSG, novamente, 646. E a precisão? Precisão do Atlético de Bilbao foi de 73%. Erra, né? Porque provoca-se o erro. Do outro lado tem um adversário que acaba provocando o erro. E o PSG teve 88. Foi 0-0. 3 jogos diferentes, com 3 finais diferentes, resultados diferentes, com estilos diferentes. O Bayern é diferente do Atlético de Bilbao, que é diferente do Spurs. Agora é o mesmo confronto, né? PSG contra eles. O PSG seguiu o mesmo padrão. E eles estão assim. Se o Flamengo tiver menos passes do que o PSG, sem desespero. Se o PSG tiver mais posse de bola do que o Flamengo, a tendência é essa. Mas isso não impede com que o Flamengo possa vir a vencer. O Bayern de Munique, ele comprovou isso ao vencer o PSG por 2-1. Eu vou passar um recado para vocês importante lá na GoCase, pois o nosso cupom está dando o dobro de desconto. Para você não perder essa oportunidade, eu deixo o link na descrição do vídeo e deixo no nosso comentário fixado. Você vai acessar esse link e já vai sair no catálogo direto dos produtos oficiais do Flamengo. E esses produtos você ainda pode personalizar com o seu nome, como essa capa que eu tenho aqui para celular, como esse copo térmico aqui que eu faço as minhas lives, que deixa, né, aquele refri gelado, aquela água gelada ou a cerveja gelada, se você preferir. Você pode conferir todos esses produtos. Todos são oficiais, licenciados do Flamengo, no site da GoCase. E com o cupom GODOY você terá o dobro de desconto. Aproveite, pois a oferta é por tempo limitado, beleza? E aí, galera, o que acontece? Esse aqui é o plano de jogo do PSG, né? É um 4-3-3, sendo que o atacante ele não é um jogador de referência, né? Ele acaba sendo um jogador para sair bastante, um falso centroavante, dependendo da fase do jogo. E quando o PSG tem a bola, ele vai, né, construir o seu jogo, ele tá na fase ofensiva, cara, ele vai se mandar todo. O Nuno passa pra caramba, o Hakimi tá fora da partida, mas passa também, o Marroquino, o Fabian, o João Neves ficam próximos à área, e aí lá dentro da área pisa o Kvaratskhelia, pisa o Désiré Doué, Dembélé, eventualmente se ele tiver, né, saúde pra jogar vai ser o Dembélé, senão pode ser o Barcola, enfim, não importa. O Vitinha acaba sendo mais esse jogador que fica um pouquinho mais atrás, inclusive nesse jogo contra o Tottenham, ele arriscou e fez belos gols, fez 2 belos gols, chegando de trás, mas só que é aquilo, na hora que você perde a bola, ou no momento que tá um problema, você entra numa fase de transição, o PSG deixa muitos espaços nas costas, é natural, e o risco que o PSG ele assume é esse. Vamos, mas se perder a bola, eles sabem disso, é óbvio que eles sabem disso, mas irmão, você não pode ignorar, então você tem que atacar esse tipo de espaço que eles permitem. E aqui eu vou mostrar para vocês algumas situações, como por exemplo, quem está circulado em amarelo é o jogador que possui a bola, tá? O que está circulado em vermelho será sempre o jogador que é o destino dessa bola. Isso aqui é só para você entender, isso aqui é um erro gravíssimo que o PSG cometeu, tá? Por que esse erro ele é grave? Como vocês estão vendo, o jogador circulado em amarelo, ele está absolutamente sozinho, não tem nenhum jogador do PSG que está pressionando. Com isso, a bola está descoberta e, consequentemente, o jogador tem muito espaço para dar esse passe. É muito fácil dar um passe em profundidade tendo essa liberdade. E olha o outro jogador aqui, ó. Um pouquinho ali, cara, na frente, está no limite, mas tem um espaço. E o Flamengo tem jogadores para fazer isso, né? Tem um Pulgar pra fazer isso, o Jorginho, cara. Eu lembro num vídeo que eu trouxe pra vocês falando sobre a característica do Jorginho, eu trouxe exatamente essa imagem aqui. O Jorginho, cara, num determinado momento da carreira, ele era um especialista para encontrar esses passes verticais pra frente em profundidade, como, por exemplo, eu citei nesse lance aqui, na ocasião, ele jogava pelo Arsenal. Uma outra situação, de um outro movimento, de uma outra partida, é contra o Mônaco. E o Mônaco venceu, inclusive, o PSG por 1-0, e a jogada oriunda do gol, sabe qual foi? Essa, cara. Olha aqui novamente. O portador da bola, que vai fazer esse passe, o jogador do Mônaco, em amarelo. E o vermelho é o destino.
Aqui a bola está mais coberta. O jogador do PSG foi lá para tentar interceptar, para tentar diminuir essa liberdade, né, de lançamento. Mas aconteceu. Por quê? Observa aqui, cara, o time do PSG ele joga em 35, em 40 metros, no bloco médio, tem muito espaço nas costas. Quando essa bola encaixa, se você tiver jogadores com características de velocidade, de aceleração, de explosão, você vai ter mais espaço para percorrer. E aqui, ó, teve a conexão, a jogada se desenvolveu pelo lado esquerdo e na ocasião o Mônaco conseguiu aproveitar e conseguiu vencer o PSG dessa maneira. Então, é um oponente difícil, de um nível alto, mas qual é a fragilidade? Diagnosticou essa fragilidade, ataca essa fragilidade e acredita na possibilidade de vitória. Eu acho que é essa que é a missão primária do Flamengo para essa partida. E aí eu separo mais dois lances, tá? De fases diferentes, que eu inclusive citei aqui com vocês sobre números. Um do Atlético de Bilbao e o outro do Tottenham. Para começar, vamos pro jogo do Tottenham. O que acontece foi o seguinte, galera, um dos gols do PSG foi marcando sob pressão, o PSG marca muito bem, né, um dos times que melhor marca, né, sobre pressão, já tentar. O que acontece aqui foi o seguinte, o Tottenham tentou sair por dentro, existia um caminho, tá, a jogada é essa aqui, tá, os Spurs, eles estão com essa fluorescente, né, a cor fluorescente, eles estão tentando subir, tá, nessa imagem. E aí, cara, tem um jogador que vai receber de costas, tem uma liberdade. Qual é a jogada correta aqui? Consegue diagnosticar? Qual é a jogada correta aqui? Como é que você consegue sair jogando? Usando o conceito de terceiro homem, né? Então, qual é o conceito do terceiro homem nessa jogada aqui? O A toca pro B e o B vai tocar pro C tem espaço. Perfeito? O A não consegue tocar diretamente pro C, pois o jogador tá fechando o espaço. Então, você vai utilizar o B pro B tocar pra letra C. Perfeito? Só que a letra B tá sendo marcada de costas. E aí, meu irmão, houve uma falha técnica. Essa bola não chegou pro C. O PSG recuperou sua bola e aí, meu irmão, é aquilo. Não é garantia que se eles recuperarem eles vão fazer gol, mas vai criar a oportunidade clara. E nessa oportunidade clara, o PSG conseguiu marcar contra os Spurs. Então, pro Flamengo ter segurança na saída. Tem que estar um time, tecnicamente, tem que estar bem também. Porque senão, ou você vai rifar tudo, tu vai passar o jogo todo rifando, e aí tu não vai ter em nenhum momento a bola, que também tu vai acabar sofrendo demais, ou se na hora que você sair, tu vai ter que caprichar. Por isso que tecnicamente é um jogo que você tem que fazer com a margem de erro muito pequena. E a outra situação que eu mostro pra vocês é que o PSG encontrou uma certa dificuldade, pois o Atlético de Bilbao impôs ao PSG uma mudança. O que o Atlético de Bilbao fez? PSG, você é muito forte trocando passes, você tem jogadores, se tiver espaço e tempo no meio de campo, esses jogadores conseguem controlar o jogo, eu vou fazer o seguinte, eu vou congestionar. O Atlético de Bilbao, ele congestiona o meio de campo. Aqui, como eu trago para vocês a imagem dos 10 jogadores, e como vocês estão vendo, no campo, né, ofensivo, a partir do número 5 até o número 10, né, os jogadores mais à frente, todos eles estão por dentro, eles não estão preocupados em trabalhar pelo lado. Evidente que tem jogadores do PSG abertos pelo lado, que tem liberdade, que tem campo, mas o Atlético de Bilbao não se intimidou, continuou preenchendo bastante o centro do campo para tirar tempo de jogo. Minha opinião. O Flamengo tem que marcar forte o meio de campo. Tem que marcar forte o Vitinha, tem que marcar forte o João Neves, tem que marcar forte o Fábio Ruiz, tem que tirar tempo deles. Se eles tiverem tempo, eles encontram espaços. E o futebol, da forma com que é jogado e pensado pelo PSG, e na grande maioria, majoritariamente na Europa, eles pensam o futebol da seguinte forma: o controle, ele vem através de tempo e de espaço. E aí, com isso, o PSG tinha que trabalhar pelo lado. Mas quando chegava no lado, um jogador já conseguia fazer esse balanço rápido, já tinha cobertura e já tentava concentrar. O PSG teve dificuldade, o jogo terminou empatado 0-0. Não que o 0-0 seja um bom resultado do Flamengo. O Flamengo tem que vencer no tempo normal, porque senão entra a prorrogação, mais 30 minutos, e aí virá todo aquele desgaste que a gente sabe que é natural. Mas dificulta o adversário. Não faz o que o adversário gostaria que você fizesse. O Flamengo, ele tem que ser aquele adversário chato. O PSG tem que pensar assim, cara, aqueles caras estão fazendo tudo que a gente não gosta. O Flamengo tem que entrar em campo com essa mentalidade. Entrando em campo com essa mentalidade, a possibilidade dele aumenta consideravelmente para ganhar. Mas para isso, precisa acreditar que dá para ganhar. Um grande abraço, tamo junto, um forte e obrigado aí por esse apoio de sempre aí de vocês. Deixa aí o seu like, até o nosso próximo vídeo. Valeu!